E para começar com um filmaço da Paramount Plus, eu quero falar de um daqueles filmes que são a cara do começo dos anos 2000, com trilha sonora chiclete, figurino estiloso pra época e aquele clima leve que só uma comédia romântica boa consegue ter. Eu tô falando de Como Perder um Homem em 10 Dias, e se você nunca viu, se prepara, porque essa é daquelas histórias que mesmo depois de tanto tempo continua funcionando muito bem. O filme é estrelado pela Kate Hudson e pelo Matt McConaughey e já começa com uma ideia maluca que só poderia sair de uma comédia romântica, uma mulher tentando fazer com que um cara termine com ela em 10 dias, enquanto o cara, sem saber disso, tá tentando fazer exatamente o oposto, fazer uma mulher se apaixonar por ele em 10 dias, e é um duelo de intenções completamente opostas. E o resultado é hilário. A Kate Hudson vive a Andy, que trabalha como uma colunista numa revista de moda. Ela escreve sobre estilo, beleza e essas coisas, mas o sonho dela é escrever matérias mais sérias, com conteúdo de verdade, e a chance dela brilhar aparece quando o chefe dela propõe um desafio e escrever um artigo mostrando como perder um homem em 10 dias. E aí, meu amigo, a missão da Andy é exatamente essa: começar um relacionamento e fazer tudo o que for preciso pra espantar o cara no prazo de uma semana e meia. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo, desde exagerar nas mensagens até forçar a intimidade cedo demais, e tudo com aquele toque exagerado que deixa tudo muito engraçado. E já do outro lado da história, a gente tem o Ben, que é feito pelo Matt McConaughey, que trabalha com publicidade, e ele entra num desafio meio parecido. Ele aposta com seus colegas que consegue fazer qualquer mulher se apaixonar por ele em 10 dias, só que o detalhe, é claro, ele escolhe a Andy sem saber que ela tá fazendo exatamente o contrário. E o que vem depois aqui é uma sequência de encontros e desencontros, situações constrangedoras, maluquices e momentos engraçados que só uma comédia romântica consegue entregar. E o mais legal é que, mesmo com tantos exageros, o filme tem um ritmo ótimo, a química entre os dois é muito boa, você compra a ideia deles desde o começo, e por mais que a trama seja previsível em alguns pontos, ela é contada de um jeito tão divertido que você nem liga. Então, se você gosta de comédias românticas com toque de loucura, mas que no fundo também tem coração, esse filme é um prato cheio, vale a pena ver ou rever, principalmente num dia em que tudo que você quer é dar risada e relaxar. Então, veja lá na Paramount Plus Como Perder um Homem em 10 Dias. E como você já percebeu, hoje o nosso vídeo é de filmes lá da Paramount Plus, e eu só peço, como sempre, que você se inscreva no canal e deixe seu like, porque eu trago vídeo aqui todo dia, sempre ao meio-dia, beleza? Então, recadinho dado, bora voltar pro nosso vídeo. E agora, deixa eu te falar de um filme que talvez tenha passado meio batido por muita gente, mas que merece atenção. O nome é Uma Longa Viagem, de 2013, e olha, eu já vou avisando, esse não é daqueles filmes leves pra ver se é compromisso, é um drama forte, tocante e que vai direto no coração, principalmente se você gosta de histórias baseadas em fatos reais. O filme é estrelado pelo Colin Firth, que tá sensacional como sempre, e a Nicole Kidman também tá no elenco, entregando uma atuação super delicada, mas o que realmente carrega essa história é a densidade emocional e a carga histórica por trás dela. A trama acompanha um ex-soldado britânico, o Eric. Ele é um cara aparentemente tranquilo, meio recluso, apaixonado por ferrovias e mapas, daqueles que parecem até excêntricos. Só que conforme a história vai se desenrolando, a gente vai entendendo que esse comportamento todo tem uma razão muito mais profunda. Ele carrega traumas seríssimos da época, em que foi prisioneiro de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, na construção da famosa Ferrovia da Morte entre a Tailândia e a Birmânia. E o filme vai alternando entre o presente e os flashbacks do passado, mostrando o que realmente aconteceu com ele durante a guerra. E sem entrar em detalhes, pra não dar spoiler, é daquelas histórias que mexe com a gente, você sente o peso do que o personagem passou e entende como isso moldou toda a sua vida depois. E é justamente aí que a história ganha um novo fôlego. O filme não é só sobre a dor e o trauma, é sobre perdão, redenção e a possibilidade de reconstruir a vida, mesmo depois de ter vivido o pior. É sobre encarar o passado, por mais doloroso que seja, pra conseguir seguir em frente de verdade. Uma Longa Viagem é um filme que te faz pensar, não é daqueles pra ver a qualquer momento, mas quando você tá no clima de ver algo mais profundo, ele acerta em cheio. É humano, comovente e, no fim das contas, é uma lição sobre como o passado pode nos marcar, mas também como o perdão pode libertar.
E se você gosta de dramas históricos com peso emocional e atuações de primeira, coloca esse filme na sua lista. Ele é daqueles que fica com a gente por um tempo depois que acaba, então veja lá na Paramount Plus, Uma Longa Viagem. E continuando a nossa lista de filmes da Paramount Plus, depois de mais de 20 anos, a gente finalmente teve uma continuação de Gladiador. Sim, Gladiador 2 é real, e eu sei que só de falar isso já dá um friozinho na barriga, porque o primeiro filme marcou uma geração inteira. Foi um daqueles épicos que a gente nunca esquece. Maximus, o Coliseu, aquela trilha sonora, todo mundo grandioso. Então é óbvio que a pergunta que não quer calar é: vale a pena assistir essa sequência? E eu te digo, se você for com o coração aberto e sem comparar diretamente com o original, tem muita coisa aqui que funciona. A história agora gira em torno do Lucius, aquele garotinho que era sobrinho do Imperador Commodus no primeiro filme. Pois é, o tempo passou, ele cresceu e agora tá no centro da trama. O filme mostra esse novo capítulo do Império Romano com outros olhos, mas sem abandonar totalmente o espírito do original. Tem intriga política, traição, drama familiar e, é claro, gladiadores na arena, com sangue, areia voando e aquela tensão clássica de vida ou morte. E uma coisa que eu gostei muito em Gladiador 2 é que ele não tenta simplesmente repetir o primeiro, ele expande o universo, a ambientação continua absurda, grandiosa, com batalhas intensas e direção de arte impecável, mas agora a gente vê mais os bastidores da Roma Imperial e também de como o Império se estende para além das fronteiras. Eles colocam personagens novos em situações que mostram um Império ainda mais frágil, cheio de conflitos internos e interesses pessoais. E isso traz um novo peso para a história. A direção continua nas mãos do Ridley Scott, que mesmo com mais de 80 anos, entrega um filme visualmente poderoso, com cenas de ação bem coreografadas e momentos que faz a gente prender a respiração. Ele sabe construir a tensão antes dos combates, dá peso emocional para os personagens e principalmente cria um espetáculo sem deixar de lado a emoção. Resumindo, Gladiador 2 é uma continuação digna, respeitosa com o original e corajosa o suficiente para seguir para um novo caminho. Pode não ter o mesmo impacto emocional do primeiro teve lá em 2000, mas entrega o que promete: drama, ação, conflito, espetáculo romano na melhor forma. E se você gosta de histórias épicas e quer ver o Coliseu pegar fogo mais uma vez, vale muito a pena assistir. Então veja lá na Paramount Plus, Gladiador 2. E para finalizar o vídeo de hoje, vamos falar de um filme que marcou uma geração nova e ao mesmo tempo respeitou muito bem a antiga, Star Trek de 2009. Muita gente torceu o nariz quando soube que ia rolar uma espécie de reboot da franquia, porque convenhamos, Star Trek tem uma base de fãs gigantesca, super apaixonada, só que o que o diretor J.J. Abrams fez aqui foi um baita acerto. Ele conseguiu modernizar tudo, deixar mais acessível para quem nunca viu nada da série original e ainda assim agradar quem cresceu com Spock, o Kirk e companhia. E o filme funciona como uma espécie de recomeço. A história mostra a origem da tripulação clássica da Enterprise, todo esse pessoal que quem é fã já conhece, mas aqui está sendo apresentado como se fosse a primeira vez. E o mais legal é que o roteiro dá um jeito de fazer isso de uma forma inteligente, respeitando o universo original, mas com uma liberdade para criar uma nova linha do tempo. Isso mesmo, o filme brinca com o conceito de universo alternativo e não precisa ser nerd hardcore para entender. Tá tudo bem explicado, bem encaixado. O vilão da vez é feito pelo Eric Bana, tem uma motivação que faz sentido dentro da trama e a presença dele serve principalmente para movimentar a história e justificar esse novo ponto de partida. Ele não é o vilão mais icônico da franquia, mas funciona bem para o que o filme se propõe. E tudo gira em torno dessa ameaça e obriga a nova tripulação da Enterprise a se unir e encarar o perigo de frente. E no fim das contas, Star Trek de 2009 é uma ótima porta de entrada para o universo da Frota Estelar. Ele respeita o que veio antes, mas olha para o futuro. É um filme de aventura no espaço, mas que também fala sobre amizade, liderança, identidade e aquele conflito interno entre razão e emoção. É sci-fi, é blockbuster, é cinema bem feito. E se você nunca assistiu nada de Star Trek, esse aqui é o ponto ideal para começar. E se você já é fã, provavelmente vai gostar da nova abordagem. De um jeito ou de outro, vale muito a pena embarcar nessa viagem com a Enterprise. Então veja lá na Paramount Plus, Star Trek. E é isso, pessoas. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar um card aqui, ó, com mais filmes lá da Paramount Plus pra você, beleza? Muito obrigado, se você viu o vídeo até aqui, eu agradeço demais. E logo menos eu tô de volta trazendo mais um videozão pra você. Até mais e fui!